Olá meu povo, aqui é Bruno Parreiras, do canal do Parreiras. Vou fazer um vídeo falando do jogo de hoje, Fluminense e Nova Iguaçu, jogo da segunda rodada. E antes de tudo, já peço para curtir, que o vídeo vai ser bom, vai ter qualidade. Compartilhe com aquele seu amigo que sempre pergunta que hora vai ser o jogo, aonde vai ser o jogo, quem vai ser o árbitro, qual a escalação, que aqui vai ter essa informação. E o principal, que é, pode opinar, que é de graça, 0800, não cobro nada. Opinar é de graça, pode colocar um comentário, que é sempre muito importante. E aí vamos falar do primeiro jogo do Fluminense 2023, primeiro jogo no Maracanã, já que tivemos o jogo contra o Resende. É um jogo em casa, depois de praticamente 2 meses, teremos foram vendidos até segunda-feira, ou melhor dizer ontem, 17 mil ingressos, talvez tenhamos 20 a 25 mil, eu chutaria 22 mil pagantes. É um jogo talvez carioca, time reserva, isso que eu vou comentar também. Já perdeu aquele fator da estreia do primeiro jogo. Além do horário, e ser um dos jogos que o jogo vai passar na Band, meio que acho que não anima tanto para ter um público de 35 mil, por exemplo. Outra coisa também, desde já vamos dizendo, que a arbitragem vem de Felipe da Silva. E vamos falar do jogo. Antes de tudo o jogo vai passar às 9h10 na rede Bandeirantes, 9h10 na Band. Só para entender, a transmissão é da Band. Porque às vezes algumas pessoas ainda procuram no Premiere, no Sport TV. O outro meio é Band Esporte. Não tem outro meio que não seja Band. Para todos já ficarem cientes. E em relação ao time que vai em campo, sim, o Fluminense vai com um time reserva. Pô, Bruno, o time ficou 2 meses sem jogar, só jogou um jogo, já vai poupar? O Fluminense joga no sábado, domingo folga, segunda treina. E na minha opinião, ficará um tempo curto, podendo criar um desgaste desnecessário. Porque temos que encarar o Carioca como um laboratório, onde vai ter que usar o time titular, vai. Para manter esse time titular entrosado? Sim. Mas vai ter que testar time alternativo. E principalmente, é bom usar o time reserva para dar rodagem, para deixar alguns jogadores com ritmo de jogo. Só lembre que em 2022, no Campeonato Carioca, o Martinelli, o Ganso, o Arias, o Cano iniciam a temporada como reserva. E foram importantíssimos quando viraram titulares ao longo da temporada de 2022. Então, você usar o time reserva e poupando, mesclando entre time titular, alternativo e reserva é muito importante para poupar alguns jogadores, evitar desgaste e ver quais jogadores estariam mais aptos a possivelmente se tornarem titulares ao longo da temporada. E falando desse time reserva, da escalação, achei interessante que no gol vamos ter a presença de Vitor Eldes, que quando ele esteve em Portugal ele era reserva e praticamente, acho que não consegui encontrar dados que ele chegou a jogar alguma partida ali. Parece que ele não jogou nenhuma partida em Portugal, era reserva, então tem que dar ritmo ao cara. Pensa que no meio de uma Libertadores, Fábio tomou um amarelo, se machuca. Aí, por mais que o Fábio não tenha um histórico de lesão, aí o goleiro ele tem que ter um mínimo de experiência, então é muito importante. Vai ter Guga na lateral direita, que é um lateral com potencial, e dependendo da situação pode até disputar a posição com o Samuel Xavier. Guga, sobretudo 2020, 2021 fez uma boa temporada, 21 perdeu espaço muito pro Mariano, perdeu, mas o Mariano, o Atlético Mineiro, é um lateral de muita qualidade, apesar da idade. A zaga temos o David Braz, que nós já conhecemos, mas tem um outro zagueiro ali que ele precisa de ritmo, é o Vitor Mendes, que mesmo ele sendo do Atlético Mineiro, a última temporada ele joga no Juventude. Então é um jogador que ele vai sentir o efeito de jogar num time que propõe jogo. O Juventude era um time que jogava, além do estádio alagado, muito mais na defesa. Então é importante até para entrosar esta zaga, Vitor Mendes e David Braz, até porque uma hora Nino ou Manuel pode tomar amarelo, pode ser suspenso. Então é bom a possível zaga titular já tenha um ritmo e, sobretudo, esteja habituado ao estilo do jogo, para poder sair, porque um erro é fatal. Lembre-se o jogo entre Resende e Fluminense. O Nino, para mim, é um ótimo zagueiro. Teve uma pequena falha que podia ter originado um gol.
Então é importante. E aí temos a presença de Jorge, lateral esquerdo Jorge. Se o Jorge jogar o que ele jogou em 2019, vai ser muito importante para o Fluminense. E principalmente Jorge precisa de ritmo de jogo, porque no Palmeiras ele era reserva do reserva. Então assim, ele jogou muito pouco, sobretudo no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Jorge vai precisar desse ritmo. Outro jogador que aí vamos para o meio campo é o Felipe Melo. Ele começa como titular e para mim o Felipe Melo é aquela cota do Diniz. Ele tem que arrumar um jeito de botar o Felipe Melo. E aí qual a função que ele encontra? É o Carioca, dá a oportunidade de deixar o Felipe Melo como titular. Talvez para o Felipe Melo ter ritmo de jogo é importante. Porém, lembre-se que ele já tem quase 40 anos, são 39 anos, e certamente é um cara que já sentiu ano passado um pouco a idade. Eu acho que o torcedor do Fluminense percebeu isso, e certamente vai sentir nesta temporada. Porém, é um jogador que pode ser muito importante numa Libertadores, numa partida de um segundo tempo, que você precisa segurar o jogo, pode ter sua utilidade. E aí é minha dúvida, se o Fluminense vai entrar com 2 meias mesmo, com Lima e Michel Araújo, ou o Lima vai fazer a função um pouco parecida de Iago, jogar um pouco uma espécie de segundo volante. Lembrando que no Ceará o Lima jogava muito mais pela meia direita, pela ponta direita. Temos o Lima. E aí, vamos falar do Michel Araújo, que talvez ele jogue novamente numa posição que ele já jogou no Fluminense. Daí vai jogar mais centralizado, mais como um meia. Por mais que o time vai se movimentar, os jogadores do Fluminense não guardam tanta posição, o time marca em bloco, se recompõe em bloco, mas é nesse que Michel Araújo seja o cérebro do time, faça a articulação das jogadas. Eu acho bom Michel Araújo ser testado nessa posição, até porque, por enquanto, meia mesmo, aquele clássico, que vai dar aquele passe, é o Ganso, só temos ele, por enquanto. Michel Araújo sendo testado nessa posição é muito bom, por mais que ele renda também pelo lado direito do campo. E aí vamos falar do nosso trio. Jogando pelo lado direito vamos ter Marrone, que não é um queridinho da torcida do Fluminense. Sei que Marrone tem deixado às vezes a desejar em algumas partidas, mas é um jogador que dizem que no treino vem bem. Na partida essa contra o Resende não jogou tão bem, ao meu ver, mas que talvez com uma boa sequência pode ser um jogador que possa vir a crescer. Mas é um jogador que o Diniz tem apostado muito. E aí pela ponta esquerda é um jogador que ele entra até bem, talvez possa ter sentido o ritmo de jogo, calor, é o Keno. É um jogador com um pouco mais de idade, tem 33 anos, mas que pode ser muito útil ao Fluminense ao longo da temporada de 2023. Será que ele pode ser titular? Pode. Será que ele pode ser aquele 12º jogador que entra para decidir as partidas? Pode ser também. Porque temos que lembrar, desde que Luiz Henrique sai do Fluminense, a gente não tem aquele cara que rabisca, corta. Chegamos a ter Matheus Martins, mas o Keno, ele consegue, num drible curto, quebrar uma marcação. E pense que muitas das vezes ao longo do campeonato vamos ter adversários que vão jogar recuados contra o Fluminense. E quem vai ser o centroavante, que vai ocupar o lugar de Germancano? Ele, Alan, que fez na última partida do Fluminense contra o Resende um gol, ele mesmo. Ele fez um gol de pênalti, mas na última partida no Maracanã contra o Goiás, um dos gols foram de Alan, o segundo gol. Então, assim, talvez seja essa temporada que o Alan vai pegar ritmo de jogo. Lembre-se que estava no futebol chinês, ficou parado há muito tempo. Então, Alan, com ritmo de jogo, pode ser um bom substituto para o Germancano. E, sobretudo, o Carioca é o momento de poupar alguns jogadores. Então, esse é possível o time titular do Fluminense que vai entrar em campo contra o Nova Iguaçu às 21h10 no Maracanã, com transmissão da Bandeirantes. E como o Fluminense joga com o time reserva, a gente percebe que alguns jogadores perderam espaço de forma considerável, que é o caso do Caio Paulista e do William Bigode. Então a gente já vê que também que alguns jogadores já não estão perdendo espaço. Em relação ao jogo hoje contra o Nova Iguaçu, é para o torcedor entender que o time não tem entrosamento. O ritmo de jogo de Diniz é um ritmo que pode ter erros bobos para um time que não tem entrosamento, jogadores que estão chegando agora, jogadores que ainda estão sem ritmo. Então,
O time pode oscilar durante a partida. Então, é ser compreensivo. Isso que é o mais importante de tudo. Acredito que o 5 Fluminense pode ter uma boa vitória hoje, mesmo com o time reserva. Ano passado vencemos várias partidas com o time reserva. Então, dá para ganhar sim. E desde já, um bom jogo, uma ótima terça-feira para todos. E se inscreva aqui no canal do Parreiras. E tudo de bom para todos.